Welcome to Stories in Portuguese. Bem-vindo ao Histórias em Português. This video has two parts. First, the story in Portuguese. Second, the story in Portuguese with a slower pronunciation and translation. O tesouro da Praia do Farol. O vento estava quente naquela tarde na Praia do Farol, e o céu e o mar pareciam se misturar no horizonte. Ondas quebravam suavemente na areia dourada, e as palmeiras altas balançavam lentamente com a brisa. O lugar era quase deserto, exceto por dois amigos que caminhavam lado a lado, sentindo a areia fina sob os pés descalços. Faz tempo que eu não via o mar assim, tão calmo, disse Rafael, respirando fundo o ar salgado. E essa parte da praia é tão isolada que me lembra aquelas ilhas desertas dos filmes, disse Júlia, olhando a paisagem. Eles haviam saído cedo para explorar a costa. Já fazia meia hora que caminhavam pela orla quando chegaram a um costão rochoso. Depois de atravessarem as várias rochas, se depararam com um trecho de areia que parecia intocado. Não havia pegadas, nem construções, apenas o som das ondas e o vento trazendo o cheiro do oceano. Júlia andava perto da água quando algo brilhou na areia. Curiosa, abaixou-se e encontrou um medalhão dourado, parcialmente enterrado. Nele tinha um desenho esculpido que lembrava ondas. Olha isso, Rafa! Ele se aproximou e pegou o medalhão da mão dela. Parece antigo, bem antigo. Será que tem mais alguma coisa por aqui? Ela perguntou, já olhando ao redor com mais atenção. Caminharam mais alguns metros, ansiosos para achar mais alguma coisa. Foi então que Rafael notou algo reluzindo lá longe na areia. Olhe lá! O que será aquilo? Vamos ver, disse Júlia empolgada. Eles correram o mais rápido que puderam até o local onde o objeto brilhava. Chegando lá, os dois ficaram em silêncio por um momento, observando a descoberta. Uma garrafa? Sim, mas tem algo dentro dela. O que será? Júlia se aproximou, abaixou-se e pegou a garrafa. Limpou a areia grudada no vidro e segurou-a contra a luz do sol. Dentro dela havia um pedaço de papel enrolado e bem amarelado. É uma carta! Júlia tentou abrir a tampa e, com um pouco de esforço, conseguiu soltar a rolha. Um leve estalo ecoou no ar. Com cuidado, ela pegou o papel e abriu devagar. As pontas estavam rasgadas, mas ainda dava para ler a tinta. Os dois se inclinaram sobre o papel e começaram a ler. Há muitos anos escondi algo valioso nessas terras. Segue a trilha das pedras negras ao pôr do sol e encontrarás. Os olhos de Rafael brilharam de empolgação. Acabamos de encontrar um mapa do tesouro. O sol já começava a descer no horizonte quando os dois decidiram explorar os arredores. Procuraram pelas pedras negras mencionadas no bilhete, até que avistaram um pequeno conjunto de rochas escuras mais adiante, parcialmente cobertas pela areia. Ali! Júlia apontou, correndo na direção das pedras. Quando chegaram perto, perceberam que atrás das rochas existia uma trilha. Eles a seguiram até uma pequena encosta de areia e vegetação. No centro, algo se destacava. Parecia a parte de cima de um velho baú de madeira, desgastado pelo tempo. — Você está vendo o mesmo que eu? Rafael perguntou, quase sem acreditar. Júlia assentiu, com o coração batendo mais rápido. Eles se aproximaram e começaram a afastar os galhos e folhas que cobriam o local. Em seguida, cavaram ao redor do baú até conseguirem abrir a tampa.
Dentro encontraram um saquinho de couro envelhecido e um pedaço de pergaminho enrolado. Júlia abriu o saquinho e nele havia mais um medalhão antigo, com uma caravela esculpida em alto relevo. Rafael desenrolou o pergaminho e ficou olhando fixamente para ele. — O que está escrito? Perguntou Júlia, curiosa. — Nada. — Nada? Talvez o tempo apagou a tinta, respondeu Rafael desapontado. Os dois ficaram quietos por um momento, tentando entender. — Então é só isso? Perguntou Júlia. — Acho que sim. Eles se levantaram desanimados. O vento soprava leve e as ondas continuavam quebrando suavemente na areia. Enquanto voltavam pelo mesmo trajeto, Rafael parou de repente, ficando imóvel com o olhar fixo no horizonte. — O que foi? Disse Júlia confusa. — Olhe lá, tem algo brilhando na areia. Isso não estava ali quando a gente passou. Eles começaram a correr em disparada na direção daquilo que brilhava. O coração de Júlia batia acelerado e Rafael sentia a adrenalina subir a cada passo. Ao chegarem perto, pararam de repente. O brilho que tinham visto vinha de algo muito menos emocionante do que esperavam. — Não acredito, Júlia disse, colocando as mãos na cintura. Rafael abaixou-se e pegou o objeto. Uma lata de sardinha? Era apenas uma velha lata de sardinha, meio amassada e refletindo os últimos raios do sol. Ele segurou a lata por um instante, depois olhou para Júlia e caiu na risada. — Toda essa correria, por isso? Júlia suspirou e depois riu junto com ele. — Achei que tínhamos encontrado outro tesouro. — Bem, pelo menos foi uma boa corrida, disse Rafael sorrindo. Ele jogou a lata de volta na areia e começou a caminhar em direção ao vilarejo onde estavam hospedados, sem perceber que havia alguma coisa dentro dela. O tesouro da Praia do Farol. O vento estava quente naquela tarde na Praia do Farol, e o céu e o mar pareciam se misturar no horizonte. Ondas quebravam suavemente na areia dourada, e as palmeiras altas balançavam lentamente com a brisa. O lugar era quase deserto, exceto por dois amigos que caminhavam lado a lado, sentindo a areia fina sob os pés descalços. Faz tempo que eu não via o mar assim, tão calmo, disse Rafael, respirando fundo o ar salgado. E essa parte da praia é tão isolada que me lembra aquelas ilhas desertas dos filmes, disse Júlia, olhando a paisagem. Eles haviam saído cedo para explorar a costa. Já fazia meia hora que caminhavam pela orla quando chegaram a um costão rochoso. Depois de atravessarem as várias rochas, se depararam com um trecho de areia que parecia intocado. Não havia pegadas, nem construções, apenas o som das ondas e o vento trazendo o cheiro do oceano. Júlia andava perto da água quando algo brilhou na areia. Curiosa, abaixou-se e encontrou um medalhão dourado, parcialmente enterrado. Nele tinha um desenho esculpido que lembrava ondas. — Olha isso, Rafa! Ele se aproximou e pegou o medalhão da mão dela. — Parece antigo.
bem antigo. Será que tem mais alguma coisa por aqui? Ela perguntou, já olhando ao redor com mais atenção. Caminharam mais alguns metros, ansiosos para achar mais alguma coisa. Foi então que Rafael notou algo reluzindo lá longe na areia. Olhe lá, o que será aquilo? Vamos ver, disse Júlia empolgada. Eles correram o mais rápido que puderam até o local onde o objeto brilhava. Chegando lá, os dois ficaram em silêncio por um momento, observando a descoberta. Uma garrafa? Sim, mas tem algo dentro dela. O que será? Júlia se aproximou, abaixou-se e pegou a garrafa. Limpou a areia grudada no vidro e segurou-a contra a luz do sol. Dentro dela havia um pedaço de papel enrolado e bem amarelado. É uma carta! Júlia tentou abrir a tampa e, com um pouco de esforço, conseguiu soltar a rolha. Um leve estalo ecoou no ar. Com cuidado, ela pegou o papel e abriu devagar. As pontas estavam rasgadas, mas ainda dava para ler a tinta. Os dois se inclinaram sobre o papel e começaram a ler. Há muitos anos escondi algo valioso nessas terras. Segue a trilha das pedras negras ao pôr do sol e encontrarás. Os olhos de Rafael brilharam de empolgação. Acabamos de encontrar um mapa do tesouro. O sol já começava a descer no horizonte quando os dois decidiram explorar os arredores. Procuraram pelas pedras negras mencionadas no bilhete, até que avistaram um pequeno conjunto de rochas escuras mais adiante, parcialmente cobertas pela areia. Ali, Júlia apontou, correndo na direção das pedras. Quando chegaram perto, perceberam que atrás das rochas existia uma trilha. Eles a seguiram até uma pequena encosta de areia e vegetação. No centro, algo se destacava. Parecia a parte de cima de um velho baú de madeira, desgastado pelo tempo. Você está vendo o mesmo que eu? Rafael perguntou, quase sem acreditar. Júlia assentiu, com o coração batendo mais rápido. Eles se aproximaram e começaram a afastar os galhos e folhas que cobriam o local. Em seguida, cavaram ao redor do baú até conseguirem abrir a tampa. Dentro encontraram um saquinho de couro envelhecido e um pedaço de pergaminho enrolado. Júlia abriu o saquinho e nele havia mais um medalhão antigo, com uma caravela esculpida em alto relevo. Rafael desenrolou o pergaminho e ficou olhando fixamente para ele.
O que está escrito? Perguntou Júlia, curiosa. Nada. Nada? Talvez o tempo apagou a tinta, respondeu Rafael desapontado. Os dois ficaram quietos por um momento, tentando entender. Então é só isso? Perguntou Júlia. Acho que sim. Eles se levantaram desanimados. O vento soprava leve e as ondas continuavam quebrando suavemente na areia. Enquanto voltavam pelo mesmo trajeto, Rafael parou de repente, ficando imóvel com o olhar fixo no horizonte. O que foi? Disse Júlia confusa. Olhe lá, tem algo brilhando na areia. Isso não estava ali quando a gente passou. Eles começaram a correr em disparada na direção daquilo que brilhava. O coração de Júlia batia acelerado e Rafael sentia a adrenalina subir a cada passo. Ao chegarem perto, pararam de repente. O brilho que tinham visto vinha de algo muito menos emocionante do que esperavam. Não acredito, Júlia disse, colocando as mãos na cintura. Rafael abaixou-se e pegou o objeto. Uma lata de sardinha? Era apenas uma velha lata de sardinha, meio amassada e refletindo os últimos raios do sol. Ele segurou a lata por um instante, depois olhou para Júlia e caiu na risada. Toda essa correria por isso? Júlia suspirou e depois riu junto com ele. Achei que tínhamos encontrado outro tesouro. Bem, pelo menos foi uma boa corrida, disse Rafael sorrindo. Ele jogou a lata de volta na areia e começou a caminhar em direção ao vilarejo onde estavam hospedados, sem perceber que havia alguma coisa dentro dela.